Olá, crianças, dando continuidade aqui às nossas aulas catequéticas. Hoje nós vamos conhecer então a história de José, filho de Jacó. Só recapitulando aqui um pouco, nós vimos na aulinha anterior, que Jacó teve 12 filhos que deram nome às 12 tribos de Israel. E um desses filhos era José. E como mencionamos, uma pessoa que tem uma particularidade nas histórias bíblicas, onde tem um contexto muito importante na história. E é justamente sobre a história de José que hoje, na aulinha de hoje, nós vamos conhecer um pouco. Lembremos aqui no desenho, o pai Jacó com seus filhos, com seus 12 filhos, E é justamente sobre um desses filhos que agora nós vamos dar continuidade, que é o José, que era filho de Raquel. Então, no capítulo 21, nós temos o título José é odiado pelos irmãos. Vamos conhecer por quê. Veja quão triste e abatido está este rapaz. Veja aqui no desenho. Está triste e abatido. É José. Seus irmãos acabam de vendê-lo aos homens que vão para o Egito. Ali, José será escravo. Por que fizeram seus meio-irmãos essa maldade? Porque estavam com ciúmes de José. Seu pai Jacó gostava muito de José. Mostrava-lhe seu agrado por mandar fazer para ele um belo casaco comprido. Quando seus 10 irmãos mais velhos viram quanto Jacó amava José, ficaram com ciúmes e passaram a odiar José. Mas havia mais um motivo para seu ódio. José teve 2 sonhos. Em ambos, seus irmãos se curvavam diante dele. Quando José contou aos irmãos estes sonhos, odiaram-no ainda mais. Certo dia, quando os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de seu pai, Jacó pediu que José fosse ver como estavam passando. Quando os irmãos de José o viram chegar, alguns deles disseram: Vamos matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, disse: Não, não façam isso. No entanto, eles pegaram José e o jogaram dentro de um poço seco. Depois sentaram-se para decidir o que fazer. Nesta hora surgiram alguns ismaelitas. Judá, que era um dos irmãos, disse aos seus meios irmãos: Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E foi isso que fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Como isto era maldoso e injusto. O que iam os irmãos dizer ao pai? O que eles fizeram? Mataram um cabrito e mergulharam o belo casaco de José no sangue do cabrito. Depois levaram o casaco para casa, a seu pai Jacó, e disseram: Encontramos isso. Veja se não é o casaco de José. Jacó viu que era, clamou: Algum animal selvagem deve ter matado José. E era isso mesmo que os irmãos de José queriam que seu pai pensasse. Jacó ficou muito triste, chorou por muitos dias, mas José não estava morto. Vejamos o que aconteceu com ele lá para onde o levaram. Então é isso, os irmãos enciumados, pensaram ainda em matar, mas o irmão mais velho, não vamos matar. Botaram ele dentro desse poço, enquanto eles decidiam o que fazer com José. Foi nessa hora que passaram esses compradores de homens escravos, E então os irmãos decidiram vender José como um escravo, E esses homens acabaram comprando. E aí eles imaginaram, quando chegar em casa, o que nós vamos dizer para nosso pai Jacó? Foi então que tiveram a ideia de pegar o sangue de um carneiro, de um cabrito, e melar de sangue a roupa de José, para que justamente o pai dele pensasse que algum animal feroz poderia ter atacado ele e matado ele, E realmente foi o que Jacó ficou pensando, Então, digamos assim, a ideia dos seus irmãos de enganar o pai acabou que dando certo. Vejamos o que aconteceu com a continuação da história de José. Aqui no capítulo 22. O título é José é lançado na prisão. Vamos entender por que José foi parar na prisão. José tinha apenas 17 anos quando foi levado ao Egito. Ali foi vendido a um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava para o rei do Egito, chamado Faraó. José trabalhava muito para seu amo, Potifar. Por isso, quando José ficou mais velho, Potifar
o encarregou de toda a sua casa. Então, por que vemos ali José na prisão, se ele acabou se tornando um homem de confiança de Potifar? Por causa da mulher de Potifar. José se havia tornado um homem bonito, e a mulher de Potifar queria deitar-se com ele. José sabia que isso era errado e não o fez. Então a mulher de Potifar ficou zangada. Por isso, mentiu depois ao marido, dizendo: Esse mau José tentou deitar-se comigo. Potifar acreditou nela e zangou-se com José. Mandou lançá-lo na prisão. Foi aí então que José foi parar na prisão. O carcereiro logo viu que José era um homem bom. Por isso, encarregou de todos os outros presos. Ele era tão bom que, mesmo na prisão, o carcereiro encarregou ele de cuidar dos outros presos. Então, até do carcereiro, ele ganhou confiança. Depois, Faraó ficou zangado com seu copeiro e o seu padeiro, mandando prendê-los também. Por isso que nós vemos aqui duas pessoas com José na prisão, né? O copeiro e o padeiro, porque o Faraó ficou zangado com eles e mandou prendê-los na prisão também. Certa noite, ambos tiveram um sonho especial, mas não sabiam o que seus sonhos significavam. No dia seguinte, José disse: Contem-me seus sonhos. Então, a José, com a ajuda de Deus, explicou-lhes o significado de seus sonhos. José disse ao copeiro: Em 3 dias vai ficar livre e vai tornar-se novamente copeiro de Faraó. Depois, acrescentou: Quando sair, fale a Faraó sobre mim e ajude-me a sair deste lugar. Mas ao padeiro José disse: Em 3 dias, Faraó lhe cortará a cabeça. Em 3 dias aconteceu assim como José disse. Faraó mandou cortar a cabeça do padeiro. O copeiro, porém, foi liberto e passou a servir de novo ao rei, ao Faraó. Mas ele se esqueceu de José, não falou sobre ele a Faraó, e José continuou preso. Lembrando que aqui embaixo nós temos as referências bíblicas, tá? De onde são tiradas essas histórias. Do livro de Gênesis, do capítulo 39 e do capítulo 40, né? Dando continuidade aqui no capítulo 23, com o título Os Sonhos de Faraó. Passaram-se 2 anos, nos quais José continuou na prisão. O copeiro não se lembrou dele. Daí, certa noite, Faraó teve 2 sonhos especiais e quis saber o que significavam. Vê aqui como ele está dormindo, vê só o Faraó dormindo, e aqui tem o símbolozinho dos 2 sonhos que ele teve, um e outro, né? Na manhã seguinte, o Faraó chamou seus sábios e falou-lhes sobre o que sonhara, mas eles não lhe puderam contar o significado dos sonhos. Então, por fim, o copeiro se lembrou de José. Disse a Faraó: Quando estava na prisão, havia ali um homem que podia interpretar sonhos. Faraó mandou logo trazer José da prisão. Faraó contou a José seus sonhos. Vi 7 vacas gordas e belas. Depois, vi 7 vacas magras e esqueléticas. Veja só, 7 vacas gordas e 7 vacas magras e esqueléticas. E as magras comeram as gordas. No segundo sonho, vi 7 espigas cheias e maduras numa só haste. Depois, vi 7 espigas finas e murchas. Veja aqui, 7 espigas cheias e gordas e 7 espigas finas e murchas. E as espigas finas começaram a tragar as 7 espigas boas. José disse a Faraó: Os 2 sonhos significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos. E as 7 vacas magras e as 7 espigas finas significam outros 7 anos. Haverá 7 anos de muito alimento no Egito. Depois haverá 7 anos em que pouquíssimo alimento crescerá. Daí José disse a Faraó: Escolhe um homem sábio e encarrega-o de recolher mantimentos durante os 7 anos bons. Assim, o povo não passará fome nos 7 anos maus que se seguirão, quando haverá colheitas escassas. Faraó gostou da ideia, e ele escolheu José para recolher os mantimentos e armazená-los.
Então, José, por ter decifrado esses sonhos do faraó, acabou se tornando uma pessoa de confiança do faraó para fazer, né, esse trabalho de se encarregar e fazer com que recolhessem os 7 anos de boa colheita, para quando chegassem os outros 7, eles tivessem alimento suficiente, né? Depois de Faraó, José ficou sendo o homem mais importante no Egito. Veja só. 8 anos mais tarde, durante a fome, José viu chegar certos homens. Sabe quem eram? Eram seus 10 irmãos mais velhos. Seu pai Jacó os mandou ao Egito, porque não havia mais comida em Canaã. Então, né, os irmãos de José com seu pai Jacó continuavam morando em Canaã. Passou os 7 primeiros anos de muita fartura, né, onde tinha comida em abundância. Quando começou o primeiro ano de seca, né, para aqueles outros povos que não tinham armazenado alimento, eles começaram a ficar sem alimento. Então eles precisaram procurar por alimento. E eis que ficaram sabendo que no Egito tinha muito alimento armazenado. Então Jacó, né, o pai, mandou que os 10 irmãos fossem até o Egito para comprar comida, alimento, né? Então ele mandou seus 10 filhos ao Egito, porque não havia mais comida em Canaã. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. José já estava mais velho e estava muito bem vestido, porque era uma pessoa de confiança do faraó, então seus irmãos não o reconheceram. Exatamente porque José era mais velho e estava vestido de modo diferente. José se lembrou de que, quando era rapaz, havia sonhado que seus irmãos viriam curvar-se diante dele. Lembra-se disso no início da história? Por isso, José entendeu que Deus o enviara ao Egito por um bom motivo, né? Então veja só, José entendeu que o fato dele ter sido vendido como escravo pelos irmãos e hoje estar morando no Egito tinha um propósito. Deus escolheu Moisés justamente para cumprir esse propósito, que era o propósito de juntar alimento nos 7 anos de muita fartura, para que quando viesse os 7 anos de seca, né, os povos pudessem conseguir esse alimento, não é verdade? O que vocês acham que José fez? Vamos ver na continuação aqui. José testa seus irmãos, é o título do capítulo 24. José quis saber se seus 10 irmãos mais velhos ainda eram ruins e duros de coração. Por isso, ele disse: Vocês são espiões, vieram para descobrir as fraquezas de nosso país. Não, não somos, responderam. Somos homens honestos, todos somos irmãos. Éramos 12, mas um já não existe e o mais moço ficou em casa com o pai. José fingiu não acreditar neles. Reteve o irmão Simeão como preso, deixando os outros levar mantimentos e voltar para casa. Mas ordenou-lhes: quando voltarem, terão de trazer seu irmão mais moço. Então José estava testando seus 10 irmãos. O que ele fez? Ele pediu para que um dos irmãos ficasse como garantia, né? E pediu para que os outros 9 voltassem com o alimento para seus familiares, né? Só que ele disse: esse irmão que vai ficar aqui comigo, vocês só o terão de volta se vocês me trouxerem o 11º irmão, que era o mais moço. Que aí, com isso, José ia saber que eles estavam falando realmente verdade, né? Voltando a Canaã, os irmãos contaram tudo ao pai Jacó. Este ficou muito triste, porque ele imaginou: meu filho José já não existe, clamou. E agora Simeão já não existe, porque Simeão tinha ficado, né, retido lá no Egito. Não deixarei que leve meu filho mais moço, o Benjamim. Então, Jacó tinha medo. Ele imaginou: meu filho José já morreu. Ele não sabia que José ainda estava vivo. Simeão tinha ficado como garantia lá no Egito. E eles tinham que levar Benjamim para mostrar Benjamim para que soltassem Simeão. Só que Jacó, o pai, ficou com medo de levarem Benjamim e eles também pegarem Benjamim, né? Então Jacó não queria que levassem, não ia deixar. Mas chegou o momento que a comida acabou. Quando a comida acabou, né, Jacó teve de deixar que levassem Benjamim ao Egito para conseguir mais alimentos, né, mais mantimentos. Quando chegou lá,
José viu então seus irmãos chegar. Sentiu-se muito feliz de ver seu irmão caçula, o Benjamim, mas nenhum deles sabia que esse homem importante do Egito era José. José fez então algo para testar seus 10 meio-irmãos. Mandou que seus servos lhe enchessem as sacas de mantimentos. Mas, sem ninguém saber, mandou também pôr seu cálice de prata na saca de Benjamim. Depois eles partiram. Depois de partirem, José mandou seus servos atrás deles. Alcançando-os, os servos disseram: Por que furtaram o cálice de prata de nosso amo? Não furtamos o cálice dele, responderam os irmãos. Se acharem o cálice com um de nós, podem matá-lo. Então, José tinha feito isso para testar os irmãos, né? Mandou que escondessem o cálice, né, dele dentro da saca de um dos irmãos, que no caso era o Benjamim. Então, os irmãos imaginavam que o cálice de José não estava com eles. Então, eles disseram que se achasse o cálice dentro da saca de alguns deles, podia matar, né? Eles imaginaram que não estava com eles. Os servos revistaram então todas as sacas e encontraram o cálice na saca de Benjamim, como pode ver aqui no desenho. Observe aqui, ó. Então eles encontraram o cálice de prata dentro da saca de Benjamim. Disseram: os outros podem ir, mas Benjamim tem de vir conosco, né? Porque ele tinha, a princípio, eles achavam que ele tinha roubado o cálice. O que fizeram então os 10 meio-irmãos? Vamos ver. Todos voltaram com Benjamim à casa de José. Então eles não seguiram viagem, eles voltaram com Benjamim, voltaram ao Egito, até a casa de José. Este disse aos seus irmãos: Vocês todos podem ir para suas casas, mas Benjamim terá de ficar como meu escravo, por conta de ter achado o cálice dentro da saca dele, né? Então falou Judá, um dos 10 irmãos: Se eu voltar para casa sem o rapaz, meu pai vai morrer, porque o ama tanto. Por favor, deixe que eu fique como seu escravo e mande o rapaz para casa. Então veja, né, que os irmãos de José tinham mudado. Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, pedindo que José deixasse Benjamim voltar para a casa de seu pai, porque ele imaginava, se chegassem em casa sem o seu irmão Benjamim, seu pai Jacó iria sofrer muito por não ver o seu filho mais novo, o caçulo, né? Então José viu que seus irmãos haviam mudado, não eram mais duros de coração, né? Não eram mais ruins e duros. Vejamos então o que fez então José. Vamos ver aqui no capítulo seguinte. No capítulo 25, que tem o título Mudança para o Egito. Vamos conhecer a continuação da história. Quando eles se ofereceram para ficar no lugar de Benjamim, José percebeu que eles mudaram, né? Que eles tinham se tornado homens bons. Então José não conseguiu mais se segurar. Mandou que os servos saíssem da sala, né? Então ele ficou sozinho com seus irmãos e começou a chorar. Podemos imaginar a surpresa de seus irmãos, pois não sabiam por que ele chorava. Por fim, ele disse: Sou José. Vive ainda meu pai? Então José revelou a seus irmãos que se tratava de seu irmão José, né? Então só assim os irmãos ficaram sabendo que aquele homem importante era seu irmão José, né? Seus irmãos ficaram tão surpresos que nem podiam falar. Ficaram com medo. Mas José disse: Venham para cá. Então lhes disse: Sou seu irmão José, a quem venderam ao Egito. José continuou a falar de modo bondoso. Não se culpem por me terem vendido. Foi realmente Deus que me enviou ao Egito para salvar a vida de pessoas. Faraó me fez governante de todo o país. Portanto, voltem depressa a meu pai e contem-lhe tudo. E digam-lhe que venham morar aqui. Então José revelou tudo a seus irmãos e o quanto feliz ele estava. E explicou que o fato dele ter sido vendido como escravo era exatamente uma obra que Deus tinha preparado para Moisés, para que Moisés conseguisse armazenar alimento e salvasse muitas vidas, né? Então José pediu para que eles voltassem e fossem buscar o restante da família com seu pai Jacó e que trouxessem todos para morar no Egito, onde tinha muito alimento ainda, né? José abraçou então seus irmãos e beijou-os a todos eles.
Quando Faraó soube que os irmãos de José tinham chegado, mandou dizer-lhes que levem carroças e vão buscar seu pai e suas famílias. Então até Faraó ajudou. Eu vou dar-lhes a melhor terra do Egito. Veja aí, ó, como o Faraó estava muito grato a tudo que José tinha feito, né, pelo povo do Egito. Então o Faraó mandou buscar a família de José para morar no Egito e ainda deu-lhes uma boa terra para eles morarem no Egito. Foi o que fizeram. Aqui pode ver José encontrar-se com seu pai quando ele veio ao Egito com toda a sua família. Então, mandaram, ver só, carros, buscar toda a família de José. E aqui nós estamos vendo José, né, vestido a caráter, né, abraçando e beijando seu pai quando chegaram para morar no Egito, né? A família de Jacó tinha ficado muito grande. Foram 70 os que se mudaram para o Egito, inclusive Jacó, seus filhos e seus netos. Mas havia também as esposas e provavelmente muitos servos. Ficaram assim no Egito. Eram chamados de israelitas, porque Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Só fazer uma explicação para vocês. O nome era Jacó. Só que numa das suas viagens, mudança de um lugar para outro, né? Numa passagem bíblica, Deus disse que ele agora passaria a se chamar Israel. Então, daqui para frente, nós vamos ouvir falar muito em Israel. Toda vez que a gente ouvir falar o nome de Israel, trata-se de Jacó, tá? Deus mudou então o nome de Jacó para Israel, né? E todos os que são os descendentes de Jacó, por ele ter sido chamado Israel, então seus descendentes chamam-se israelitas, né? Então, os israelitas passaram a ser um povo muito especial para Deus, conforme veremos mais adiante. Mas hoje a gente encerra aqui.